no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Oh, Jesus, meu Deus. Irmãos, meu nome é Robert, eu sou pastor em Belo Horizonte, da Igreja Batista Vida no Reino de Deus. Há mais de um ano eu estou ensaiando para vir a essa cidade, aqui no sul do país. Nunca tinha vindo. E o Senhor tem me tocado a todas as noites que eu estou aqui, falando que os filhos seriam libertos e que as mulheres já poderiam cantar a vitória sobre a vida dos filhos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu gostaria de repetir: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Perecer é morrer, mas tenha a vida eterna. Você pode ir para o capítulo 4 agora. Eu creio que se você não leu a palavra de Deus hoje, na sua casa, você vai ler aqui na casa do Senhor. Amém? Pai amado, Deus querido, louvado, engrandecido seja o teu santo nome, Deus de Israel. Senhor Jesus Cristo de Nazaré, venha nos cobrir, Senhor Deus, em nome de Jesus, com o teu sangue. Venha nos revestir, Senhor Deus, com a couraça da justiça, com o capacete da salvação, com as sandálias da preparação do teu evangelho, Senhor Deus, com o escudo da fé. Pai amado, e com tua palavra, Senhor Deus, empunhada em nossas mãos, Pai amado, na nossa mente, mas principalmente, Senhor, no nosso coração, porque o combate ele é pela palavra. O mundo espiritual é regido pelo poder da palavra, e pela fé somos justificados em Cristo Jesus, e somos mais do que vencedores nele. Pai amado, nós neutralizamos, Senhor Deus, todo o poder das trevas, e declaramos: Jesus, tu és mais do que vencedor nesta igreja. Senhor, tu és mais do que vencedor sobre essas famílias. Senhor, tu és mais do que vencedor, Pai amado, sobre as nossas vidas, sobre as nossas causas. O nosso problema pode ser grande, mas maior é o Senhor Jesus Cristo, Senhor, sobre todos os nossos problemas. Maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo. Por isso, Deus, toma o teu lugar de honra, Pai amado. Fale aos nossos corações. A minha palavra não liberta, a minha palavra, Senhor Deus, ela não edifica, mas a tua palavra, ela é vida, ela é luz para os nossos pés. Por isso, ó Pai, venha se assar agora todo o poder das trevas e fale aos nossos corações. Encontre livre curso, Espírito Santo, para mover em nós a tua vida, no nome de Jesus Cristo. E se você crê, em nome de Jesus, glorifique o santo nome do Senhor. Pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, eu orava ao Senhor e o Espírito Santo de Deus falava comigo: o grande erro da minha igreja é estar adorando de corpo e alma. A palavra do Senhor diz que o Senhor busca verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Na nossa alma não há fé, no nosso espírito há comunhão com Deus. A palavra do Senhor diz que lá no começo da criação, o Senhor criou o homem e criou a mulher, e colocou nele ali, no seu nariz, o que é o fôlego de vida, ou seja, o espírito para o homem ter comunhão com o Espírito de Deus. E diz a palavra que o Senhor caminhava sobre o jardim, e lá na viração do dia, o Senhor falava: Adão, e ele falava: eis-me aqui, porque havia comunhão pelo Espírito de Deus. O pecado entrou, e Adão deu um chega para lá no Espírito e começou a se esconder. E no dia seguinte, na viração, Deus falou: Adão, não havia mais comunhão. Adão se escondeu, porque ele passou a estar de corpo e alma. E o Senhor não tem comunhão conosco quando estamos de corpo e alma. O Senhor falava conosco em uma igreja na quarta-feira, quando eu cheguei: não existe comunhão para aquele que está em pecado. É preciso se arrepender. Meu Deus. E no capítulo 4 a palavra de Deus diz assim: e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia, batizava mais que os discípulos de João, ainda mesmo que o Senhor Jesus não batizava, mas sim os seus discípulos, ele deixou a Judeia e foi outra
vez para Galiléia. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus é o Verbo. E o Verbo lá no hebraico, lá para os judeus, é o princípio de todas as coisas. Para nós aqui no nosso país, o Verbo, ele dá ação à frase. E o Senhor Jesus Cristo sempre foi ação. Sempre será ação na sua vida. Enquanto você ficar parado, você não cumpre a ordenância de ir e pregar o Evangelho de Deus. É verdade. Melhor é dar do que receber, irmão. Chega de falar, recebo, recebo. Você já está cheio do Espírito Santo. Tira a tampa, transborde sobre a vida do teu vizinho. O Senhor conhecia os seus inimigos. Os fariseus eram os inimigos ali. Eles eram usurpadores, hipócritas. E o Senhor falou, não é tempo agora de me revelar a esses fariseus. Vamos voltar, porque é necessário passar em um lugar chamado Samaria. Lá em Samaria, o povo mestiço não era um povo simplesmente judeu, não. Lá em Samaria existia um povo judeu misturado com um povo lá da Babilônia. E eles eram excluídos, como eu e você fomos excluídos um dia, em qualquer circunstância. E o Senhor disse, no versículo 3, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por onde? Por Samaria. Foi, pois, a uma cidade chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, que tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Então Jesus, cansado do caminho, porque ele veio 100% Deus, mas também 100% homem, combinado as mesmas paixões do homem, ou seja, ele cansou como eu e você cansamos. Ele estava cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isso quase a hora sexta. Então veio uma mulher samaritana de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus, dai-me de beber, dai-me de beber, porque os discípulos tinham ido para a cidade para comprar comida. Eu gostaria de abrir um parênteses na palavra de Deus agora. Existem ensinamentos que são para a multidão, mas existem ensinamentos maiores para os discípulos de Deus. Se você se considera um evangélico, um crente, um agente de milagre nesta terra, o ensinamento para você é mais grosso. Eu não vim passar a mão na sua cabeça, porque o meu pastor não passa a mão na minha cabeça. E é verdade que ele tem compromisso com aquele que tem compromisso com ele, e vai chegar um tempo que aquele que tiver meia boca no evangelho, ele vai para o inferno. Ah, pastor, eu não estou desviado, eu estou afastado do lugar de condenação eterna, eu mesmo. Mas se você está em Cristo, irmão, ele vai te dar vida, e vida em abundância. E a promessa que veio sobre Josué fala assim, ó, eu e minha casa serviremos a Deus. Irmão, chega de falar, eu quero, talvez amanhã é chegado o tempo de levar a palavra de Deus. E Jesus sabia onde ele iria passar, como um dia ele passou na minha vida e na sua vida. Ai de nós se não fosse o Cristo, o ungido de Deus. E o lugar que ele tinha que passar era Samaria. Era Samaria. E às vezes nós estamos caminhando, levando a Bíblia debaixo do braço. E o Senhor fala, entra na casa da sua vizinha. E você fala, não, é samaritana, não merece a mesma salvação que eu agora tenho, porque nós somos hipócritas. Irmãos, existem gavetas na nossa alma que nós não permitimos o Senhor Jesus Cristo tocar e tirar o pecado, porque somos hipócritas.